Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender como que a gente faz a construção e a leitura de ângulos, tá? Então, primeiramente, a nossa ferramenta da aula de hoje é um transferidor, tá bom? E ele é um instrumento que vai auxiliar a gente na hora de tanto de medir quanto de construir um ângulo. Antes da gente se aprofundar na medida dos ângulos, vamos entender como que o transferidor funciona, tá? Ele pode ser desse tipo aqui de meia-lua, que tem 180 graus, ou ele pode ser aquele círculo completo que tem 360 graus. Os dois, eles vão ter a mesma função e vão funcionar da mesma forma, tá? Então, aqui no transferidor, percebam que eu tenho os meus ângulos do lado de dentro do transferidor, eu tenho meus ângulos aqui do lado externo do transferidor, né, lado interno, lado externo, e eu tenho essa linha central que a gente vai chamar de linha de fé. Como que vai funcionar, então, para eu ler o meu ângulo? Se eu estiver lendo o ângulo da direita para a esquerda, eu vou utilizar a medida de dentro, tá? Então, eu sempre vou procurar, gente, aonde que tá o meu zero, tá? Se o meu zero tá do lado direito, eu vou medir por dentro. Agora, se o meu ângulo estiver, por exemplo, da direita para a esquerda, nesse caso, eu preciso começar a medir por fora, porque o meu zero tá do lado externo do meu ângulo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos começar, então, construindo um ângulo, para a gente praticar. Coloquei para vocês que eu preciso construir um ângulo de 60 graus. Eu vou fixar o meu transferidor no papel, faço um traço, né, um segmento de reta aqui no centro, marco a minha linha de fé, tá? Que aqui é o centro do meu segmento, e nesse caso, eu quero um ângulo de 60 graus. Vamos supor, então, que eu vá construir aqui da direita para a esquerda, eu quero um ângulo de 60. Vou fazer um pontinho aqui no 60, né? E agora, eu vou traçar uma reta que vá da linha de fé até esse ponto que eu marquei, que equivale a 60 graus. Beleza. Vamos conferir? Coloca a linha de fé entre aqui, ó, bem no meio do meu ângulo, né? Começo. Aqui, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Consegui construir o ângulo de 60 graus. Vamos supor agora que eu queira construir um ângulo de 50 graus, que seja. Só que agora eu vou começar ao contrário, tá? Eu vou medir esse ângulo e eu quero que ele esteja do outro lado, só pra gente praticar. Aqui, ó, 50 graus, beleza? Pego 50, faço a minha retinha, marco aqui a minha linha de fé e eu vou unir os pontos. Então, eu vou unir a linha de fé até o pontinho que eu marquei, que é equivalente aos 50 graus. Faço aqui, né, que este é o lado que me interessa, por isso que a gente pinta o lado de cá, para eu saber que esse é o ângulo que me interessa, tá? Então, coloco, vamos conferir se tá certo. Coloco aqui o transferidor na minha linha de fé, coloco a linha de fé aqui certinho, no centro do segmento, né? E vamos lá. Tá aqui da direita, esse traço, esse ângulo, ele tá da esquerda para a direita. Então, começo pelo lado externo. 0, 10, 20, 30, 40, 50 graus. Então, esse ângulo, ele possui uma medida de 50 graus. Beleza. Agora, vamos lembrar um pouquinho como que a gente dá a medida de um ângulo, tá bom? Agora é diferente desse. Nesse daqui eu dei a medida pra gente construir o ângulo e agora eu dei... Aliás, eu dei o ângulo pra gente construir a medida e agora eu dei a medida pra gente saber quanto que ela vale, tá?
Então, eu vou pegar o meu transferidor, colocar a linha de fé exatamente aqui no centro, aqui do meu ângulo, né, ó, tá? Exatamente em cima, tá bom? Daqui onde sobe o meu segmento de reta, tá bem aqui. E aí, como que eu vou saber agora se eu vou utilizar o lado interno ou o lado externo? Olha aqui para a parte que me interessa. A parte que me interessa, ela tá do lado direito. Então, eu vou medir da direita para a esquerda. Procura o seu zero. O zero, nesse caso, tá para dentro. Tá do lado interno. Então, vamos lá. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Eu vou perceber que esse ângulo aqui, ele vai bater no 120. Ou seja, este ângulo vermelhinho aqui, ele tem o valor de 120 graus. Vamos praticar? Vamos supor, agora, aproveitar esse ângulo que já tá aqui, vamos supor que eu queira saber agora qual que é a medida do ângulo azul, tá? Então, vamos pensar aqui que eu quero saber a medida do ângulo azul. Mesmo esquema. Coloco a linha de fé exatamente aonde sai, né, a minha circunferência, tá? Nesse caso, o meu ângulo, ele tá aqui do lado esquerdo, então eu vou começar medindo pelo lado externo, até que a linha que tá no meu segmento encontre esse segmento de reta aqui, tá? Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. O que isso significa? Que esse ângulo, ele possui 60 graus.